Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais abre o mês de julho já, né? Com conteúdo de qualidade e aquele toque de leveza para suavizar o seu domingo. Vamos aos destaques desta semana. De olho no coronavírus. Como saber se a pessoa já está curada e quais as recomendações pós-Covid-19? Luto em tempos de pandemia. Como lidar? No quadro #Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem recebeu alta hospitalar. Veja também, mude um hábito em nova versão. O depoimento do Dr. Arturo sobre atividades que ele resgatou nesta quarentena. E mais, a receita da semana é um rocambole diferente, de caju, imperdível. O Viva Mais está só começando. Começa o programa de hoje com a entrevista sobre como saber se o paciente que teve o novo coronavírus está curado e quais as recomendações pós-Covid-19. Para esclarecer os questionamentos, a nossa convidada é a infectologista cooperada da Unimed Sergipe, doutora Mariela Cometic. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, doutora Mariela. E eu já começo aí perguntando, existe algum tipo de protocolo entre os médicos, especialistas, para saber se de fato o paciente está curado e para liberar essa alta hospitalar? Muito bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite de dividir conhecimento aí nesse programa tão atrativo e que o público gosta tanto. Que bom. Sobre o critério de cura, a gente deixa muito claro para o paciente que cura, na palavra literal, é reestabelecimento da saúde. Então, se o paciente está melhorado, ele recebe alta. Se ele tem critérios de melhora, ele recebe alta. Não há um exame que a gente acompanhe de sorologia, por exemplo, para Covid em específico, que seja obrigatório ser realizado para dar alta ou para você ter esse critério de cura. O que a gente tem, como em outras doenças virais, em outras doenças bacterianas, na Covid, é a sorologia, que pode ser realizada, tanto a sorologia para dosagem de anticorpos recentes como de anticorpos tardios. Só que isso não é um protocolo estabelecido por nenhum hospital ainda e por nenhum outro serviço. A Unimed não estabeleceu isso e a Agência Nacional de Saúde não nos obriga, na verdade, a ter isso no rol dos exames, uma vez que ele não é necessário para caracterizar nenhum critério de melhora do paciente. Muitos pacientes vão apresentar melhora, cura, reestabelecimento da saúde e podem não produzir os anticorpos. Como é isso? Nem todas as vezes que eu entro em contato com um determinado antígeno, né, no caso o vírus, o SARS-CoV-2, eu obrigatoriamente desenvolvo imunidade, eu desenvolvo o anticorpo IgG. E isso, em outras doenças, a gente já tinha visto esse padrão. Agora, eu dizer que o paciente que desenvolveu, que ele testou e ele tem o IgG positivo, também não é critério de cura, nem critério de que ele vai ficar imune pelo resto da vida e que ele vai pegar novamente a doença. Então, são exames complementares que devem ser cuidadosamente avaliados e só solicitados pelo médico, apesar de que os pacientes têm ido de demanda espontânea aos laboratórios por curiosidade para fazer e acabam ficando um pouco confusos. É verdade, é bom frisar aí essa questão da imunidade, porque tem muita gente aí achando, eu já tive, eu não vou ter mais. E não existem aí estudos conclusivos em relação a isso, né? Muitos estudos ainda precisam ser feitos para caracterizar se o anticorpo de memória, o IgG, se ele será duradouro
ou não para que o paciente fique imune contra a doença, né? O que a gente sabe é que o organismo ele é muito mais complexo do que ter um exame positivo ou não. Às vezes, alguns pacientes não desenvolvem o anticorpo IgG, que é o anticorpo de memória, e mesmo assim não pegam novamente ou não reativam. Isso assim, conversando sobre outras doenças que a gente já tem conhecimento. Então, ter o anticorpo IgG não é um fator determinante de que você não terá mais essa doença. E os que têm esse anticorpo não podem ficar totalmente seguros, porque doenças com anticorpos que não são duradouros para o resto da vida podem ocorrer reativação ao longo da vida. Uma doença que a gente compara muito é com a influenza. Os pacientes entram no consultório às vezes ou saem dos hospitais, não, agora eu estou seguro, eu não vou pegar de novo. Eu vou dizer, como eu digo no consultório, infelizmente talvez a gente vá ver a família do coronavírus, né, o SARS-CoV e o MERS, esses outros vírus dessa família se comportarem com sazonalidade. O que é isso? Toda época de um ano, uma época a gente pode ter infecção ou reinfecção por esses vírus. Visto que a influenza, a gente tem que tomar a vacina todo ano para que a gente fique protegido. Então, entende-se que essas doenças, elas fazem muitas mutações nos vírus e que podem ficar resistente àquela imunidade que a gente já adquiriu. E aí a gente acabar todo ano adoecendo por ela novamente. É verdade. Vamos frisar aí um pouquinho essa questão dos cuidados, né, das recomendações pós-Covid-19, porque às vezes as pessoas acham, já estou curado, não vou mais ter aqueles cuidados todos que devem permanecer, não é isso? Isso, muita gente acha que porque teve a doença, né, não precisa manter os cuidados. A gente tem que lembrar que a Covid ela é uma doença que você pode ser transmissor direto, ou seja, você doente transmissor, ou você pode ser um transmissor indireto, ou seja, você pode encostar em superfícies contaminadas, você pode pegar na mão, abraçar alguém contaminado e passar como transmissor indireto pelo contato a doença para outra pessoa. E, na maior de todas as dúvidas, você deve se precaver pelo risco de reinfecção ou de reativação. A gente tem que pensar que quem está se protegendo, mesmo após ter a doença, esse está garantido de que tem menor chance de se reinfectar ou até mesmo de pegar outra doença respiratória. É verdade. Doutora Mariela, para alguns pacientes, eles têm sequelas da Covid-19, né? Algumas sequelas no pulmão, no coração, depende de cada caso. Para esses pacientes, existe aí algum tipo de tratamento para auxiliá-los? A gente tem visto uma grande quantidade de pacientes que não se internaram, mas que tiveram sequelas da destruição, da inflamação no pulmão, ficando limitado para suas atividades do dia a dia. Essa semana mesmo eu recebi uma paciente que me disse, doutora, eu cortei o meu cabelo porque eu não tenho fôlego para penteá-lo. Então isso é uma sequela, né? Mesmo o paciente não tendo ficado internado. Os pacientes que ficaram internados, além das sequelas pulmonares, eles sofrem pela síndrome do imobilismo. Às vezes você fica dias e dias restrito a uma cama, mesmo que fazendo a fisioterapia motor e respiratória no leito, você fica restrito, às vezes você fica dependente de uma ventilação assistida, onde você tem perda de músculo e uma síndrome que chama síndrome pós-UTI, que é muito comum em qualquer doente grave que fica vários dias na UTI. Esse paciente, ele emagrece, ele perde músculo, ele perde a função do coração, ele perde a função efetiva do pulmão e os músculos ficam atrofiados. Então esse paciente, tanto esse que ficou vários dias de internação, quanto esse paciente que não precisou se internar, mas que tem limitação de exercícios, que tem limitação no seu dia a dia, ele deve ser avaliado e encaminhado para um centro onde faça reabilitação cardiopulmonar. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Um bom dia a todos e eu que agradeço.
No próximo bloco, dicas para lidar com luto em tempos de pandemia. E mais, no quadro #Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem está curado. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. A cada dia são produzidas cerca de 250 mil toneladas de lixo no Brasil. As organizações, de uma forma geral, são geradoras de diversos tipos de resíduos. Portanto, é importante reduzir, acondicionar e realizar seu descarte de forma correta, preservando assim o meio ambiente, a saúde e segurança de todos. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Se o plano de saúde te deixou na mão, na Unimed você pode confiar. Venha conversar conosco. Temos condições especiais para a migração do seu plano. Ligue 3205-7705. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e veja só. Se lidar com o luto em tempos de normalidade já é bem difícil, imagine só em época de pandemia. As pessoas, de uma forma geral, estão mais ansiosas e com a saúde emocional fragilizada. Confira agora as dicas da psicóloga do programa Viver Bem da Unimed Sergipe para amenizar a situação. Olá, eu sou Catarina Barros, psicóloga do programa Viver Bem da Unimed. Estou aqui hoje para falar sobre o luto no contexto da pandemia da Covid-19. O luto é um processo natural e esperado diante da perda de algo ou alguém importante para nós. Nesse momento estamos vivenciando muitos lutos, não só de entes queridos, mas também de pessoas que nem mesmo conhecemos, de projetos de vida, de coisas que precisaram aguardar por conta do isolamento social. Com relação à pandemia, o luto passa por alguns complicadores, porque o número de mortes aumenta de forma inesperada e isso dificulta o processamento e a elaboração do luto. Uma outra questão que pode ser um complicador é com relação ao não acompanhamento dos seus entes queridos nos leitos hospitalares. Então não existe uma despedida, não existe o acompanhamento da doença, o que dificulta nesse entendimento da partida e pode agravar o processo de luto. Uma outra questão é a falta ou a mudança dos rituais de passagem que acontecem em toda a cultura, de forma coletiva, que no nosso caso são os velórios e os rituais religiosos. Eles não estão acontecendo como aconteciam antigamente, mas eles são de fundamental importância no processo de elaboração. É um momento de compartilhar, de se despedir de forma coletiva. E como eles não estão acontecendo por conta da impossibilidade do contato, dos riscos de contaminação, é necessário que pensamos em outras maneiras de fazer essa despedida, de fazer esses rituais de forma segura. E uma dessas formas é do compartilhamento das lembranças, dos momentos especiais que se teve com essa pessoa, não só dentro da família, como entre amigos, utilizando os recursos que temos hoje da tecnologia. Espaços virtuais de memórias, utilização de fotos e outras ideias que podem surgir. Acionar também as redes religiosas, que isso aconteça também de forma adaptada. É importante lembrar que o luto é um processo natural e importante, que não pode ser patologizado. Ele não é uma doença. Mas, se por um acaso houver um agravamento e uma complicação nesse processo de luto, é importante que se acione suas redes de apoio e profissionais de saúde e acompanhamento psicológico para que isso seja feito de uma forma mais saudável. Questão delicada essa, né? Semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no Viva Mais. E agora vamos exibir o depoimento de quem foi curado do novo coronavírus, contou com o apoio da Unimed Sergipe e é grato por isso.
Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia Carla Souza Costa. Eu sou médica de formação e eu posso dizer a vocês que eu venci a Covid. Eu fui internada no Hospital Unimed no dia 6 de junho. Eu abri o quadro subitamente da doença no dia 5 à noite com uma dor torácica, uma dor no peito forte, em opressão e um cansaço e tosse. Fui internada, fui muito bem acolhida pela equipe de urgência. Fui levada para o apartamento e quando eu cheguei na Unimed eu já tinha 25% de comprometimento da minha função pulmonar. Mesmo a despeito das medicações, de todo o cuidado, de todo o tratamento, eu fui evoluindo com febre, fui tendo muita tosse, muito cansaço e muita dor no peito. Foi quando houve a piora, um comprometimento pulmonar muito grande, com mais de 60%, e eu necessitei de UTI. Fui entubada, sedada, fiquei em ventilação mecânica por 5 dias, o que é uma vitória muito grande, porque normalmente os pacientes passam em torno de 10 a 14 dias. Fui transferida para a semi-intensiva e foi quando subitamente eu soube que a minha filha também estava internada com comprometimento pulmonar, só que leve, mas ficou internada porque a mãe já estava internada e por uma precaução maior, porque o hospital teve esse cuidado com a minha família. Da semi-intensiva, como as duas eram Covid, eu já tinha feito o meu isolamento, eu fui transferida para o mesmo apartamento que ela, nós dividimos o apartamento, que juntas, rezamos juntas, fizemos fisioterapia juntas, uma acolheu a outra. Essa doença é uma doença grave, é uma doença insidiosa. Eu mesma não tinha sintoma nenhum, já abri o quadro de uma forma muito grave. Outros pacientes abrem o quadro como uma gripe, como uma dor de cabeça, uma fraqueza. Minha filha foi dor de cabeça e tosse. Então, a gente pede que as pessoas fiquem em casa, que façam as medidas de higiene, de isolamento. Os hospitais estão superlotados e é muito importante para a população. Mas aqui eu gostaria de agradecer muito a família Unimed. Eu não digo nem Hospital Unimed, eu digo família Unimed, por todo o acolhimento, por todo o tratamento, por todo o empenho e desempenho. Desde a equipe de limpeza, a equipe de nutrição, a equipe de fisioterapia, a equipe da enfermagem, a fono, a equipe médica, por todos os setores que nós passamos. Você percebe que os profissionais trabalham com amor. Eles conseguem alinhar a competência técnica com a competência humana. E isso para a gente, como paciente, é muito importante, porque eu vejo as duas vertentes. A vertente da profissional de saúde e a vertente médica. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a CCIH, na presença de Helena Ferreira, que também ia lá para ver a gente, e aos 4 anjos da equipe médica, que eu não posso deixar de citar. Doutora Priscila Lopes, doutora Ana Paula, doutora Karina e doutora Vanessa. A todos vocês do Hospital Unimed, da grande família Unimed, se eu estou hoje aqui dando esse depoimento, primeiramente Deus que me colocou de pé. E segundo, o cuidado e o tratamento que vocês tiveram, tanto comigo quanto com a minha filha. E mais uma vez reforçando, por favor, fiquem em casa, reforcem as medidas de isolamento social e de higiene. Muito obrigada aos profissionais de saúde, ao hospital, a todos. Muito bom poder compartilhar esses relatos de superação. Vamos juntos vencer a Covid-19. A seguir, o depoimento de Dr. Arturo, médico cooperado da Unimed Sergipe, sobre hábitos que ele reforçou nesta quarentena. E mais, a receita de hoje é rocambole de caju, diferente e saboroso. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Seu plano de saúde te deixou na mão? Na Unimed você pode confiar. Venha conversar conosco. Temos condições especiais para a migração do seu plano. Ligue 3205-7705. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e agora vamos de mudança de hábitos em nova versão. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Eu sou o Dr. Arturo, angiologista e cirurgião vascular.
queria comentar de que a saúde completa de uma pessoa se faz quando o corpo físico da gente está, lógico, com saúde, mas também a saúde mental. A combinação dessas duas áreas, estando em harmonia, em paz, isso é saúde. Então, nessa pandemia que requer isolamento social, quarentena, distanciamento, o que for chamado, é interessante que a gente pudesse assim melhorar velhos hábitos que nunca mais que foram feitos, ou aprender a fazer alguma outra atividade que possa melhorar a nossa mente, tirar a ansiedade, a angústia, a insegurança. E para isso tem muita coisa, desde plastimodelismo, culinária, pintar, aquarela. Eu particularmente gosto muito de cozinhar, cozinho há muito tempo, sou de família árabe e eu consigo cozinhar todos esses pratos maravilhosos árabes. Gosto muito também da culinária francesa, a mais sofisticada, eu consigo fazer isto e consigo alegrar a vida dos meus entes queridos também. Eu fiz muita gastronomia nesse isolamento, nessa quarentena. E outro hobby que eu amo muito também é aquarela. Muita pintura, muita aquarela. E isso que eu aconselho a todos vocês, de que tratem sua mente, melhorem a sua saúde mental, um carinho com sua cabeça, fazendo coisas diferentes. Um forte abraço, cuidem-se e que Deus os abençoe. Tchau. Bacana, né? Parabéns, doutor Arturo. E você, já mudou ou resgatou algum hábito nesta quarentena? Conte pra gente. É exemplo para todos e estímulo também. E agora vamos à receita da semana. Olá pessoal, bom dia! Hoje vou passar para vocês um rocambole de caju, fácil de fazer e muito saboroso. Anota os ingredientes que vamos precisar. Para a massa, 2 cajus picados, 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ghee, 4 colheres de sopa de açúcar, 14 colheres de sopa de farinha de trigo com fermento, 3 colheres de sopa de creme de leite fresco. Para o recheio, uma caixa de leite condensado light, 2 cajus picados, uma gema, meia colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de manteiga ghee, 100 gramas de castanha triturada para decorar, 3 colheres de sopa de creme de leite fresco. Anotados os ingredientes, vamos começar a receita usando o liquidificador. Para a massa, creme de leite fresco, 2 cajus picados, 4 colheres de sopa de açúcar, 3 ovos, 2 colheres de manteiga. Agora vamos bater. Depois de batido todos os ingredientes, coloca-se numa vasilha. Em seguida, mistura-se a farinha de trigo, que já vem com fermento. Mexe bem os ingredientes para que fique bem dissolvida a farinha de trigo. Misturado todos os ingredientes, levamos numa forma já untada e polvilhada com farinha de trigo. Você tem que espalhar bem para ficar todo por igual, porque senão fica um lado maior do que o outro. E em seguida ela vai para o forno com 180 graus, duração de 25 minutos.
Enquanto a massa está assando, vamos preparar o recheio. O leite condensado light, o creme de leite fresco, os 2 cajus picados, 1 colher de manteiga, uma gema e meia colher de amido de milho. Depois de batido, vamos para o fogo e mexe até ficar o ponto de brigadeiro. Logo em seguida você desliga. Nosso recheio já está pronto, nossa massa também. Vamos agora montar o nosso rocambole. É preciso você virar ele em um pano úmido, para que a massa não fique ressecada. Uma observação, esse lado você tem que pegar com todo cuidado e virar ao contrário, porque senão vai se quebrar todo. Agora é só colocar o recheio, espalhe bem direitinho. Ele fica numa consistência de doce de leite. Tem que ser uma camada bem firme. E assim vai passando por toda a massa. Ela tem que ficar toda completa, bem recheada, bem caprichada. Agora vamos dobrar o nosso rocambole com todo carinho, com todo cuidado, para que ele não se desmanche. É muito importante que o pano esteja úmido e exclusivamente para esse trabalho. Aqui está pronto o nosso rocambole. Agora o restinho do recheio que sobrou, vamos finalizar o nosso rocambole. Não precisa ser muito, é só pouquinho, só para poder conseguirmos colocar a castanha triturada. Nosso rocambole de caju já está pronto. Façam em casa que vocês vão gostar. E até a próxima! Viu só que legal? Saboroso, fácil de fazer e saudável. Já fica aí a sugestão. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para evitar o coronavírus, receitinha saudável e muito mais. E agora a gente encerra o programa com imagens do coral da Unimed Sergipe, regido pela maestrina Maria Corina. Cada um cantou de sua própria casa a música Quem Quer Cantar, de Gabriel Levi. E unindo as vozes, você confere aí o resultado. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Plantar a semente da beleza em nós, eu vou entrar, trançar a voz, eu vou soltar a voz. Quem quer cantar pode cantar agora, essa é sua hora de botar pra fora a sua voz. Vem cantar com a gente, plantar a semente da beleza em nós. Quem quer cantar pode cantar agora, essa é sua hora de botar pra fora a sua voz. Vem cantar com a gente.